sabe definir bem programação orientada a objeto? E sabe definir bem o que é programação funcional? Bom, nesse vídeo eu vou tentar fazer o comparativo das duas, né? Mostrando principalmente o que é programação orientada a objetos e como a gente pode fazer ela de uma forma bem interessante. E depois eu vou apresentar o como é a programação funcional naquele projetinho que eu apresentei no último vídeo aqui no Storm4j. Eu não vou entrar muito a fundo de programação funcional porque o projeto em si não tem muito o que apresentar, mas tem algumas funçõezinhas que usam conceitos de programação funcional. Então vamos lá? Bom, o meu vídeo aqui vai ser programação orientada a objetos, encapsulamento e programação funcional. Observe que encapsulamento está no mesmo nível de todos. Por quê? Porque é o pressuposto do que... Por que a gente faz uma programação orientada a objeto? Por que a gente faz uma programação funcional? No fundo, a gente quer encapsular a complexidade. Tudo é... nós criamos mecanismos, formas novas de programar para encapsular a complexidade. Bom, e como tem uma boa definição do que é programação orientada a objetos, eu peguei aqui que programação orientada a objetos torna objetos como a entidade principal da programação. O objeto é a estrutura que alia dados a comportamento. A gente tem que entender aqui que no passado, antes da programação orientada a objetos, existia a programação procedural. O que é a programação procedural? É o velho Czão aí, quem desenvolveu o C, quem conhece C. Quem não conhece, não vai lá, não precisa ir, não. Mas, assim, é interessante se conhecer para a gente saber o que a gente, da onde está partindo, né? O C, ele era basicamente o quê? Eu tinha funções, eu implementava essas funções e elas só eram formas de implementar funções mesmo, eram como se fossem procedimentos, né? Então, assim, tudo que eu precisava eu deveria ser ou uma variável de ambiente, né, uma variável global, o que não é uma boa, ou um parâmetro da função. Então, assim, uma função, ela era nitidamente associada a um tipo de dado? Não. Uma função recebia um tipo de dado. E qual que é a diferença disso? A diferença disso do que a gente tinha, porque a gente tem em programação orientada a objetos, é que assim, existe na programação orientada a objetos, a gente tem uma contextualização melhor do código. Então, assim, o código, ele está associado, o comportamento, ele está associado a um tipo de dado, né? Na programação procedural, não. O tipo de dado, ele é apenas o tipo de dado. Eu tinha uma estrutura, ela não tinha código associado. E aí você tinha que fazer várias funções para processar aquele tipo de dado. Então, a gente basicamente associa o código ao método, né, o comportamento ao tipo de dado, né? O Michael Ferders, que é o autor de um livro chamado Programando Efetivamente com Código Legado, recomendo muito esse livro, ele fala que, assim, deixa eu tentar traduzir aqui de uma forma bem simples, né? Programação orientada a objeto faz o código ser compreensível, encapsulando as partes móveis. Programação funcional faz o código compreensível, minimizando as partes móveis. É complicado entender isso aqui, porque, primeiro assim, é complicado entender o que é partes móveis, né? A gente tem que entender o que é as partes móveis. Eu diria que as partes móveis seria aquilo que não faz parte do principal, do conceito que precisa ser entendido. Então eu começo a separar estruturas dentro da minha função para tentar identificar aquelas estruturas, encapsular elas e minimizar o efeito delas na complexidade geral. Vamos ver um exemplo aqui, um exemplo do meu código, o código que eu implementei aqui, que eu mostrei para você no meu último vídeo, né? Eu tenho nesse código uma classe chamada transport em Stomp Client. O que acontece? Eu tenho o protocolo Stomp. O protocolo Stomp ele pode ser fornecido tanto por TCP quanto por WebSocket. E a grande dificuldade é que eu vou mostrar até aqui, né? As APIs, as bibliotecas que eu uso para abrir uma conexão TCP, tanto das duas versões, né, o Java e a versão bloqueante e a versão não bloqueante, são muito diferentes das bibliotecas que eu uso para fazer uma conexão WebSocket. Então, assim, eu tenho duas formas que são extremamente diferentes de programar e o Stomp Client vai ter que lidar com isso. Qual que é a melhor forma do Stomp Client lidar com isso? É não lidando. É simplesmente não lidando. Eu tenho aqui várias partes móveis. Eu tenho o quê? A conexão TCP,
o input stream, o output stream da conexão TCP, que são as formas de leitura da conexão TCP. No caso do WebSocket, eu vou ter aqui o cliente do WebSocket, o cliente HTTP que eu vou ter que instanciar. Então, assim, tudo isso são partes móveis, né? Como é que a gente faz para lidar da melhor forma por isso? A gente tem que encapsular essa complexidade. E aí o desenvolvedor vai pensar o quê? Ah, beleza, então eu pego tudo isso e jogo em uma classe. Opa, aí tá errado. É aí o velho helper, que é um cara que eu falo tanto mal e que eu não gosto muito porque só aumenta a complexidade. Assim, se a gente ficar criando helper, se eu pegar assim, ó, um helper HTTP, um helper WebSocket, um helper TCP, eu só ia aumentar a complexidade, porque eu ia jogar para uma outra classe, uma complexidade que eu não quero na classe local. Então, assim, não é jogar para outra classe, é identificar interfaces. Então vamos ver isso claramente aqui, né? Eu tô caminhando aqui pelo esse readme aqui, mas depois eu vou mostrar o código, né? A classe Tomp, vou ler aqui. A classe Tomp Client não precisa se preocupar se a conexão é TCP ou WebSocket. Ela só precisa saber que eu tenho um meio de transporte. Eu dei esse nome transporte, né? Eu poderia ser uma conexão. Ah, por que você não usou o termo conexão, Vitor? Porque conexão, eu vou ter uma conexão no TCP e eu vou ter uma conexão no WebSocket. Então eu preferi criar uma camada, a camada de transporte. Nessa camada vai ter um encapsulamento dessa complexidade. Então, assim, essa camada de transporte, ela pode ser uma interface que o próprio Stomp Client não vai conhecer o que tem ali de baixo. O que ele vai conhecer é a interface que essa camada vai propor para ele. Então, assim, uma camada, ela vai fazer o que? Ela vai propor uma interface. Isso não quer dizer que essa interface faça parte da lógica de implementação abaixo. Por exemplo, aqui, se eu pensar num TCP, eu vou ter o quê? O socket, o input stream e o output stream. Eu não preciso conhecer, eu não preciso propor para essa interface nenhuma dessas lógicas. Eu estou criando um nível de abstração. Eu quero que entenda assim, o que é um nível de abstração. E vamos ver aqui. A gente tem que entender como funciona o WebSocket também. O WebSocket, eu abro a conexão WebSocket e vai me chegar eventos. O evento de close, o evento de message. O evento de message ele não é uma mensagem do Stomp, porque eu posso receber diversas mensagens e isso ser lido como uma mensagem só, né? Cada vez que o cliente, o WebSocket, manda um flush, esse flush é lido e pode ser que tenha a finalização da mensagem ou pode ser que tenha mais de uma mensagem. Então, assim, a gente tem que ver que tem que ter um nível de abstração. Se eu tiver uma interface totalmente atrelada à minha implementação, eu não tenho abstração nenhuma. E eu quero mostrar isso aqui bem claro mesmo. Assim, ó. Vamos ver um típico. Isso aqui é um client sock. Eu ia fazer um server sock, mas depois eu pensei assim: não, eu vou fazer um client sock. Isso aqui eu pedi para gerar no ChatGPT. Então, assim. Devo para o ChatGPT. Por que você pediu para jogar no ChatGPT? Para ser o mais simples do que o que eu tenho lá. O que eu tenho lá está um pouco poluído com a minha lógica. Não que ele esteja poluído no sentido de um código não tão legível, mas é que eu quero mostrar como ele funciona. Assim, como ele funciona tudo juntinho, né? Então vamos ver aqui. Primeiro, assim, se eu tenho um client socket, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o socket. Quando eu instancio um socket, o que meu cliente faz? Meu cliente vai abrir uma conexão socket, vai conectar com o server. Se o server não corresponder, ele vai soltar uma exception. Então, assim, quando eu dou um socket bem aqui, eu já sei que ele conectou com o host e com essa porta. Eu sei que eu estou conectado, tanto que ele já escreve assim, conectado ao servidor, ao server socket. E aí depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler o buffer, o input stream. Input stream o que é? É onde vai me chegar os dados do servidor. E eu tenho que escrever no output stream. O que é o output stream? É onde eu vou enviar dados ao servidor. Então observa que a conexão socket, ela sempre tem dois canais em paralelos, né? Ah, mas assim, como é? É paralelo debaixo dos panos? É em paralelo? Eu não sei. Para mim, para eu, usuário dessa biblioteca do socket, para mim são dois canais. É como se eu estivesse lendo e escrevendo e eu posso fazer isso paralelo. Então é muito comum que quem implementa um WebSocket bloqueante vai criar uma thread de leitura e a escrita vai ficar a parte do cliente. Tanto que o Kafka implementa assim. O Kafka, se você for ver o cliente do Kafka, o Kafka Consumer e o Kafka Producer, vai ver que sempre tem uma thread auxiliar para cada cliente, né?
E aí eu vou pegar assim, aqui eu fiz um Echo Server. O que é um Echo Client? O que é um Echo Client? Você pega, abre um console e começa a digitar, e aquele cara vai enviar o que você está digitando pro server socket, né? E aí vai fazer o quê? Ler e escrever. É basicamente isso. Então o socket funciona assim. Ah, terminou de executar o socket? Dá o close. Observa que o ChatGPT até faz umas coisas que não precisaria. Por exemplo, eu poderia remover esse close aqui e jogar esse try catch aqui como um try catch resource. Dessa forma, isso existe desde o Java, desde o Java 7. O ChatGPT usa isso por quê? Porque o ChatGPT é o que as pessoas mais fazem, não é o mais correto muitas vezes, né? Mas vamos continuando aqui. E como funciona o WebSocket, né? A gente viu aqui que a gente tem um buff de leitura, um buff de escrita, né? E como funciona o WebSocket? Eu estou usando o HTTP Client do Java mesmo, padrão, né? E esse aqui é um código meu, um código que eu fiz, que eu só removi as coisas. Tá no projeto aqui, se você pegar o GitHub, você baixar basicamente isso aqui, né? Eu crio um HTTP Client, crio um WebSocket Builder, passo um URI e passo um Listener. Observa que, assim, o WebSocket vai abstrair toda a questão de leitura de socket, o WebSocket funciona sobre o HTTP. Então, o HTTP basicamente é um socket ali que envia um protocolo que no HTTP1 é texto, o HTTP2 para frente é outra coisa, né? Ele vai abrir uma conexão HTTP, né, que é parecida com o HTTP, o WebSocket não é uma conexão HTTP, e você vai ter o quê? Quando ele abre, ele vai chamar aqui, ó, Open. OnOpen. Então eu sei que aqui ele abriu. Então o que eu estou fazendo? Estou escrevendo o texto. Estou enviando o texto pro servidor, né? Eu tenho sempre que fazer esse request 1. É como se estivesse incrementando o request. Se você não fizer isso, não funciona. Não me pergunte por quê. eu não vou me recordar. Eu já li sobre o WebSocket, eu tenho até no meu livro, né? Mas eu não vou me lembrar aqui de cabeça por que eu tenho que mandar o request 1. Talvez possa ser uma implementação local, por isso que eu não lembro, uma implementação local da biblioteca, né? Mas eu não vou lembrar. Se teve um erro na conexão, ele vai receber aqui o erro. Se tem um dado binário, vai receber aqui em binary, on ping, on pong, on text e on close. Observa aqui que a conexão WebSocket ela é basicamente reativa. Eu inicio ela e eu crio um listener que eu posso conectar com ela. Se eu pegar esse cliente vir aqui, esse WebSocket, eu posso enviar a mensagem para ele, né? Tanto que esse cara aqui tá errado, se você for observar, porque ele é assim, ó. Então, eu sei que esse WebSocket, tá? Tanto aqui, eu posso enviar mensagem para esse WebSocket. Então, é tudo como se fosse reativo. É o paradigma reativo. Eu estou reagindo a eventos que me chegam através da minha biblioteca. Tá, beleza. E como eu faço? Como eu tento criar um mecanismo comum entre esses dois mecanismos tão diferentes, né? Primeiro, para eu vou ter que implementar uma thread, implementar uma leitura, implementar uma escrita no socket, né? Não importa qual nível de TCP que eu uso, se a conexão bloqueante ou não bloqueante, né? Eu implementei bloqueante por ser mais simples. Então, se você for ver o vídeo aí, você vai ver que se você for ver o código, vai ver que é uma conexão bloqueante, né? Então, primeiro a gente tem que extrair o comportamento padrão, né? E eu fiquei pensando, caramba, qual que é o comportamento padrão que eu preciso desse cliente? Bom, e aí eu extraí duas interfaces. Por quê? Porque tem duas interfaces, literalmente, assim. Tem uma que é a camada de transporte, que ela vai iniciar a conexão e vai receber mensagens do servidor. E tem outra que é o que o Stomp Client vai precisar conectar, que é assim, o que o Stomp Client vai precisar de mandar mensagem para esse servidor, né? Então, assim, o WebSocket, o TCP, eu identifiquei que, assim, a interface que eles vão ter vai ser, eles vão poder enviar mensagem, então, assim, o Stomp Client, em posse dessa implementação, ou TCP, ou o WebSocket, ele vai poder conectar, que no caso do WebSocket, ele vai instanciar a conexão WebSocket. No caso do TCP, também vai abrir a conexão WebSocket. Ele vai poder também enviar mensagens, né? Então, toda vez que eu chamar e enviar aqui, vai ter que fazer um meio de vai ter que pegar aquela mensagem que receber e enviar no canal, né? Aí vai ser ou o output stream ou o WebSocket que a gente tem ali. E vai poder fechar, né?
conexão, vou fechar a conexão. Isso sempre tem. Qualquer recurso Java, uma conexão, uma thread, sempre vai ter esse método aqui, close, com closable. Ah, e esses outros dois métodos que você colocou aí, o host e o silent time. Bom, o host e o silent time, ele é uma requisição do protocolo. A gente vai ver isso depois, quando eu for falar de domínio, de implementação baseado em DDD, né? Eu vou falar disso em um outro vídeo, né? Então, eu precisei expor esses caras para quê? Para que isso vai ser implementado de acordo com o transporte. Assim. O que é o tempo de silêncio? Eu tenho que mandar uma mensagem de heartbeat. E para mandar mensagem de heartbeat, muita da conexão é dada internamente. Então eu tenho que expor o tempo de silêncio. Há quanto tempo eu não envio mensagem ou há quanto tempo eu não recebo mensagem. Esse é o silent time. Na verdade, há quanto tempo eu não envio mensagem. Eu tenho que sempre enviar uma mensagem. Então, assim, isso é o que eu preciso implementar dentro da minha camada de transporte ali, no meu TCP, transporte, ou do meu WebSocket de transporte, né? Ah, mas beleza, mas o WebSocket uma hora vai ter que se comunicar com o Stomp Client. Então o WebSocket tem que conhecer o Stomp Client. Errado. O WebSocket não tem que conhecer o Stomp Client. O WebSocket não tem que conhecer... a camada de transporte não tem que conhecer interfaces fora dela. Ela é um quê? Ela é um contrato que eu faço entre diversas partes. Então, assim, pode ser que eu use essa camada para outros protocolos. É válido. É possível. Eu posso usar essa abstração para outros protocolos. Eu tenho uma camada de transporte aqui que vai só receber e enviar mensagens, e eu tenho alguém que vai ouvir essa camada de transporte. Por isso eu criei uma interface Transport Listener. Ah, o Stomp Client implementa essa Transport Listener? Sim, é uma interface que ele vai conhecer internamente, ela não é exposta, mas ela pode ser implementada por outras classes, né? E essa interface Transport Listener só vai ter 3 métodos: onConnect, onMessage, onError. Então, observe uma coisa aqui. Se eu voltar aqui nesse onConnect, onMessage, onError, observa que as mesmas interfaces que tem aqui. OnText é onMessage, onPong é um ignoro, onBinary é onMessage, onError é um onError e onConnect é um open. Observa que é parecido. E é bastante influenciado mesmo. Assim, o WebSocket ele acaba encapsulando algumas funcionalidades que o TCP tem que implementar na mão. Então, assim, pro WebSocket isso é mais fácil, pro TCP não. Pro TCP eu tenho que ficar ouvindo todas as mensagens, verificar se aquela mensagem de erro, verificar se conectou corretamente, né? Tem uma troca de cabeçalho ali. Na verdade, assim, no WebSocket, o OConnect ele demora um pouquinho, porque eu conecto, eu envio o meu handshake, né? Eu vou enviar uma mensagem de handshake lá, que eu defino qual que é a versão do protocolo, e só depois que eu termino o meu handshake, eu dou o onConnect, né? Não lembro muito agora como é que foi implementado, né? Mas beleza. O que importa é que essas são as duas interfaces que eles têm que conhecer. O transporte só tem que conhecer essa interface, não tem que conhecer nada do Stomp Client. E o Stomp Client não tem que conhecer nada das implementações da camada de transporte. Pode ser TCP e pode ser a WebSocket. Uma coisa interessante, se eu ficasse fazendo if-else, teria uma dificuldade muito grande para fazer essas implementações. Então, como é que eu instancio isso? Como é que eu defino isso? E aí, ó, vamos dar uma olhada na camada de transporte, na classe transporte aqui. Na classe transporte, o que eu percebi? Eu percebi que na URI que eu abro a minha conexão, ele vai receber o quê? Eu vou perceber que na URI, se eu pegar na URI e ver qual que é o protocolo, eu posso encontrar a camada de transporte. Então, assim, se eu ver o TCP Transport Provider, eu vou ver que ele pode tanto começar com Stomp quanto com TCP. Então, assim, poderia ser que você tenha até 2, né? E vamos ver o WebSocket. O WebSocket Transport Provider, ele começa com WS. Então, toda vez que eu tiver alguma coisa como assim, ó, a WS 2.//, 120, vou botar 12, 12, 12,
alguma coisa, isso aqui eu sei que vai ser um WebSocket. Então, um Stomp que me fornece um protocolo assim, eu sei que é um WebSocket. Ah, e se fosse TCP? TCP ele seria ou TCP ou Stomp. Entendeu? E foi assim que automaticamente eu extraí toda a complexidade de instanciar essas classes do Stomp Client. O Stomp Client não conhece essa interface. Quem conhece é a própria classe, né? Que eu falei aqui do tal do Service Loader, que eu vou falar em um outro vídeo, que é um vídeo mais especificamente sobre Java, sobre como funciona plugins em Java, que o Service Loader é uma funcionalidade bem legal aqui, né? Então, vamos voltar agora aqui para o nosso roteiro, né? Assim, a programação orientada a objetos é alcançada quando se cria objetos com responsabilidades. Então, observa que o quê? O meu Stomp Client, ele vai ter a responsabilidade de quê? De interagir com uma camada de transporte. E ele vai ter a responsabilidade de implementar um transport listener. Então, assim, definindo essas interfaces, eu defino as responsabilidades de cada um. E eu encapsulo a complexidade, né? É sempre interessante notar que uma programação orientada a objeto bem feito é uma conversa entre objetos. Os objetos vão mandar mensagens um para o outro. Então observa aqui, ó, o transporte ele vai poder mandar 3 tipos de mensagens só. Aqui, ó, conectei, tá ok. Essa é a minha camada de transporte, né? Na verdade, sim, um connect é chamado assim que é feita a conexão. Você pode mandar essa mensagem, eu vou pegar essa mensagem, eu vou enviar para não te importa, não se preocupe com isso, aquele velho, não se preocupe com isso, não é da sua conta. Então assim, a camada de transporte me fala pro Stomp Client, não é da sua conta como eu vou mandar, me passa a mensagem que eu mando, né? E o OnError fala assim, ó, cara, tem um erro aqui, então manda essa mensagem também. É só isso. E o que o Stomp Client tem que saber da camada de transporte? Fala assim, ó, me manda essa mensagem aí. Observa que é bem parecido, né? Na verdade, aqui eu estou enviando a mensagem do cliente para o servidor, e aqui eu estou recebendo uma mensagem eu até falei errado, né? Do servidor para o cliente. Assim, olha, esse aqui é o transporte, fala assim, ó, eu recebi uma mensagem, tá aqui. Como você vai lidar? Eu não me importo, eu não sei. Eu sou apenas a camada de transporte, eu sou apenas o carteiro. E o OnError, tipo, eu também recebi um erro do servidor aqui, ó. Tá aqui o erro, faça o que quiser com ele. E aí, o Stomp Client pode vir aqui e falar assim, eu vi seu erro aí, me manda essa mensagem aqui. Então você vê que cada um tem responsabilidades bem distintas, né? Stomp Client deve ter a responsabilidade de iniciar a conexão e prover uma interface simples encapsulando a complexidade do protocolo. Então a gente observa que a complexidade do protocolo Stomp ela é igual, não importa o meio de transporte. E aí, quando a gente tira essas interfaces, a gente torna uma maneira de interagir nos dois meios iguais. E aí a gente faz o quê? A gente elimina as partes móveis. Eu não tenho que lidar com conexão TCP, eu não tenho que lidar com cliente, WebSocket, eu não tenho que lidar com isso, eu tenho que lidar com uma só interface, né? O usuário da biblioteca não precisa entender os pormenores do protocolo. Vamos falar de encapsulando a complexidade? Quais são se eu fosse pegar o Stomp Protocol, vamos pegar aqui o Stomp, vamos ver a classe Stomp Client aqui, ó. A classe Stomp Client ela é muito simples, né? Ela, mais ou menos, ela não é tão simples assim, né? Mas o que? Eu inicio ela, eu passo o URL, eu passo o tipo de transporte que eu posso definir na mão, eu passo os protocolos que eu aceito do Stomp, né? Então, como eu falei no último vídeo, são 3 tipos de três versões de protocolos, eles são bem parecidos, mas são versões diferentes, tem mensagens diferentes, né? Tem formas de interação diferentes. Isso também é encapsulado, pessoal. Isso é encapsulado por uma outra interface que eu não vou falar aqui agora, né? E aí eu faço o quê? Eu pego, inicio, ó, sabe como eu inicio o transporte? Ou seja, o Stomp Client não sabe nem como implementa, ele não sabe nem quem que é as classes. Eu posso até plugar novas implementações de transportes aqui e não importa. Se tiver um nível de transporte, eu posso botar na mão, mas aqui eu não posso estender. Você viu? Aqui eu posso estender, se eu pego pelo URL. Aqui eu não posso estender. Depois eu inicio algumas threads aqui, inicio algumas coisas para sincronizar e beleza. E aí alguém vem aqui, ó, e fala que eu quero conectar. Acho que é aqui no Connect. E aí o o usuário externo do Stomp Client fala assim, eu quero conectar. Aí eu falo pro Connect, me conecta e me bloqueia. Por que bloqueia?
ele está iniciando uma conexão, aquela conexão está em outra thread, ou está na mesma thread, depende muito, né? Mas assim, nos dois casos vai ficar em outra thread, ela vai ficar assíncrona, só que eu fiz esse dump client bloqueante. O que é? Ele vai esperar até que dê um erro, ou que dê ou que haja uma mensagem de sucesso, né? E aí, quem que lida com esse connect let aqui? Vamos dar uma olhada aqui, vamos subir, eu sei quem que lida. Vai ser aqui, eu vou chegar aqui no... Deixa eu até procurar aqui, ó. No connect let, aqui, ó. Await, e aqui tem um countdown. O que acontece aqui? Quando ele tem um setup connection, quem que chama é o onMessage. Então, o que acontece? Eu mandei uma mensagem lá, mandei conectar, e aí quando me retorna uma mensagem de conectado, eu vou fazer um setup connection. E aí o setup connection basicamente pega essa mensagem que o servidor mandou, lê os headers dela, seleciona um protocolo e me diz, tá conectado. Então aí tá conectado. Então assim, aqui, observa que, vamos dar uma olhada aqui, eu seleciono um protocolo, aqui eu tô dando heartbeat, em algum momento eu vou dar o send. Não é aqui que eu dou o send, né? Eu só tô mandando essa mensagem de conexão, né? E aí, depois vai ter uma mensagem aqui, que ele não responde, obviamente, mas é uma mensagem que foi conectado, né? Eu conectei. E deixa eu dar uma olhada aqui. Get protocol. Não, essa é que seja a mensagem de conexão. Então, o que acontece? Quando eu abro a conexão, eu envio uma mensagem de oi. Oi, aqui é o cliente, eu tenho tais protocolos. Aí o servidor fala assim, tá bom, então eu vou conversar com você por esse protocolo. E aí aqui eu já seto o protocolo e já inicio um diálogo ali, né? Então é assim que funciona o Stomp Client. Observa que ele não tem... Então, ele não abre nada do TCP. Agora vamos ver o TCP. O TCP eu acho ele um pouco mais complexo, mas vamos ver como é que ele funciona aqui. É um pouco mais complexo assim. E é aí que eu quero chegar a parte de nomenclatura de funções, né? No TCP, na conexão, ele só abre e espera conectar, né? Conectou, porque que esse método aqui, quando ele já abre, ele bloqueia aqui e só passa se conectou. Então observa que eu estou fazendo o quê? Abriu, eu crio uma nova thread que lê as mensagens e só digo assim, conectei, beleza? Agora vamos dar uma olhada nesse read message aqui. Esse read message vai fazer o quê? Ele vai sempre ler do buffer e vai sempre botar num cara chamado message buffer. Então assim, é uma lógica muito complexa que não existe nem no TCP. Mas vamos no que importa aqui, o send. O send é o cara que eu acho mais interessante. Por quê? Muitas pessoas, né, quando vão dar nome em orientação a objeto, eles usam exatamente o que o método faz. Não se deve fazer isso. Por quê? Se você fizer isso, você extrapola a complexidade. Por exemplo, se eu desse o nome desse método para ser exatamente o que o método faz, eu estaria dizendo assim, escreve no socket. Mas observa o seguinte, eu não posso dar esse nome pro TCP, pro WebSocket. Eu não posso dar, porque ali é diferente. Eu não vou escrever no socket ali, eu vou escrever no cliente, WebSocket. É diferente, a forma é diferente. Então, o que acontece aqui? Se eu crio um nome que diz exatamente o que eu estou fazendo para fora, eu estou encapsulando a complexidade, porque a complexidade de escrever no socket é completamente diferente da complexidade de escrever no WebSocket. E observa uma coisa aqui, essa função pode fazer mais de uma coisa, porque essa operação pode ser muito complexa dependendo da complexidade do que eu estou trabalhando. Vamos voltar aqui para o read. O read message. O read message é um método complexo e naturalmente complexo. O que o read message faz? Ele vai instanciar um buffer de mensagem, ele vai abrir um socket, vai pegar dados do socket e enfiar nesse buffer. E depois vai perguntar para o buffer. Buffer, eu tenho mensagens? Eu tenho mensagens? Eu tenho... É sempre isso. Eu leio mensagens do socket, eu coloco no buffer e eu pergunto ao buffer. Buffer, eu tenho mensagens? Por quê? Porque ela vai chegar fragmentada as mensagens. E uma hora a mensagem vai estar completa, eu vou ter o meu payload completo. Tendo meu payload completo, eu posso processar. Então assim, então vale a pena quebrar esse método em diversos métodos? Não.
você só vai aumentar a complexidade. Assim, você não precisa que esse método seja complexo. É assim, o nível de complexidade nem está muito grande, né? Não é uma complexidade sintomática. Até por quê? Porque eu removi parte da complexidade dele criando uma outra abstração. Observa aqui que eu tenho um message buffer. Então, assim, se eu pegar nesse message buffer e abrir, eu tenho uma outra abstração. Observa que eu falei, eu vou adicionando no buffer e eu verifico se a mensagem está completa. E aí aqui eu só tenho alguns métodos, que é o append, que eu vou apendar dado, mensagem, né? O message, que vai me retornar uma mensagem, e o hasMessage. Porque é isso a complexidade do buffer. Então, assim, eu extraí complexidade. Eu estou verificando aqui que se o buffer tem final end. Se eu fosse dizer exatamente aquilo que o método faz, eu faria o quê? Buffer, você tem o caractere end? Não tem. Tem ou não tem. Observa aqui, se eu fizer isso, eu vou deixar a complexidade vazar. Então é isso que eu quero falar com a orientação a objetos. Ela faz o quê? Encapsula a complexidade. E se a gente der nomes como exatamente eles são, a gente está deixando a capacidade de vazar. E tem que criar abstrações. A gente viu 2 tipos de abstrações aqui que a gente criou, né? Vamos voltar para a responsabilidade da interface de transporte, que é implementar a conexão, enviar mensagens recebidas e também avisar ao Stomp Listener as mensagens que foram enviadas, né? Então, assim, que foram recebidas. Assim, ele vai poder enviar mensagens que o Stomp, quem controla essa classe pediu, e vai avisar as mensagens que chegou, né? As questões de nomenclatura a gente já falou, né? Detalhes de implementação da classe são de responsabilidade da classe. A gente tem que uma coisa, quando eu comecei a aprender orientação a objetos, uma coisa que me ficou bem claro é que a implementação ela é particular da classe, ela não pode vazar. Os detalhes de implementação têm que ser privados. É por isso que existe private fields, é por isso que existe private methods. O private method, tudo bem, aí você pode fazer aquilo conforme, você pode dar um nome conforme aquilo que está fazendo, porque é privado. Já os protected não. Se você faz um método protegido, né, protected, ele tem que ser referente àquela abstração. Ele tem que ser naquele nível de abstração. Ele não tem que ser na abstração final, né? Detalhes de implementação da classe são de responsabilidades da classe. Devem ser encapsulados na classe. Elas não podem vazar. Sim, se você tem uma classe que você vê que a implementação dela tá vazando, você pode abrir você pode comentar no PR e falar assim, cara, tá vazando, muda essa classe aqui, cria uma abstração, alguma coisa, mas tá vazando a complexidade, né? Os nomes dos métodos, se os nomes dos métodos disserem exatamente o que o método faz, há o vazamento de complexidade. Vazamento de complexidade. Complexidade não pode vazar. Se estiver vazando, ela vai transbordar em algum ponto, né? O nome do método deve dizer aquilo que o método faz para fora da interface, para fora da abstração. Então você tem que criar uma abstração. Se você tem uma interface, você tem uma abstração. Se você tem uma classe, você tem que ter uma abstração. Se você tem um helper, você tem um erro. É isso. Se você tem um helper, você tem um erro. Por quê? Porque você está tratando coisas diferentes iguais ou você não está criando abstrações. Eu poderia ter um helper de um socket aqui? Não, não poderia. Por quê? Se eu tivesse uma outra conexão socket, seria uma outra coisa. Não seria a mesma coisa. Mas eu posso ter um helper de ler as mensagens. É o que eu estou falando do message buffer. Mas o message buffer, se eu tiver um outro message buffer, ou eu uso um string builder, que o Java já dá, ou é uma outra lógica. Ou é uma outra lógica, né? E o vídeo já está um pouco longo, então assim, vamos falar de programação funcional, né? A gente falou de programação orientada a objeto e programação funcional. Ao invés de objeto como a unidade primária do desenvolvimento, a gente vai ter funções como a principal forma de definir o que será feito. Então assim, a gente vai trabalhar com funções. E é um paradigma declarativo e não imperativo. O que significa ser declarativo? Eu declaro o que tem que ser feito e não o como eu estou fazendo. Percebe que eu não vou enviar métodos a objetos. Eu vou o quê? Eu vou declarar como as coisas funcionam. E eu vou mostrar um pouco disso no código aqui do Stomp, né? A lógica é construída através de declaração do que deve ser feito. Então assim, se eu quero ter uma função aqui, se eu quero ter declarar uma forma, eu tenho que dizer aquilo, quais funções vão compor aquilo que deve ser feito, né? É um pouco complexo, é uma forma de pensar totalmente diferente, mas eu espero te ajudar aqui um pouquinho, né? Se a gente quiser usar o paradigma funcional em Java,
Ó, a API do strings, do collection strings, dá bastante disponibilidade, mas a gente também pode implementar isso de outras formas, né? Mas a gente vamos antes de partir para falar dele, falar um pouco dos conceitos aqui. Eu vou ser bem sucinto, porque tá bem, não é o foco tanto desse vídeo, né? Os conceitos são basicamente função pura. O que é uma função pura? É uma função que ela não altera os dados que ela responde e sempre retorna a mesma coisa. Então, assim, é uma função que ela só vai trabalhar com os argumentos que ela recebeu, ela não vai alterar nenhuma variável e ela vai o quê? Transformar esses argumentos em uma resposta. Então, uma função pura, ela tem que sempre responder as mesmas coisas, dados os mesmos argumentos. Então, 1 mais 1 vai ser sempre 2. 1 mais 1 não altera uma variável fora da matemática, né? 1 mais 1 não altera nada. 1 mais 2 vai ser sempre 3. Não importa. 1 mais 2 vai ser sempre 3. Então, assim, funções matemáticas são funções puras, exceto uma função que gera um número aleatório aí que não existe, né? Os números aleatórios na matemática são, na computação também são pseudo-aleatórios, né? Ela preza muito por imutabilidade. O que é imutabilidade? Os objetos não mudam, os valores não mudam, os valores são sempre imutáveis. Então, assim, eu não vou ter uma variável lá que eu estou alterando o valor dela, eu vou interar de outra forma. Tem o que a gente fala de lazy evaluation. O que é lazy evaluation? Por exemplo, se eu pego um string, até eu retornar o valor daquele string, enquanto eu tiver string, eu não processei tudo aquilo. Só quando eu dou um find first, um collect, é que eu vou processar tudo aquilo. Então isso é o lazy evaluation. Eu vou criando aquele string e depois no final eu processo tudo, né? Existe o que a gente chama de funções de primeira ordem. O que são funções de primeira ordem? São funções que podem ser passadas como argumentos. Então, assim, se eu tenho um string e eu quero achar o número máximo, eu posso pegar, né, e, digamos assim, eu posso ordenar uma lista, um string, né, através de uma função de ordenação que eu criei. Então, essa função de ordenação será uma função de primeira ordem. Ou eu posso tentar encontrar o maior valor dado uma função que não é a função uma função máximo, né? Então, isso são funções de primeira ordem. Eu também posso fazer composições de funções, né? Se você pegar a classe function do Java, né? Tem uma classe function, tem a bfunction, eu vou poder fazer o then, né? Que é como se, assim, se eu tivesse uma função, aplica uma função, depois aplica outra. Vamos procurar na matemática. A programação funcional ela tem muita aderência com a matemática. É como se eu estivesse fazendo assim, eu vou somar um número, depois eu vou multiplicar. Eu estou fazendo uma composição de função. É uma coisa da matemática. Uma coisa bem comum é a recursão. Uma programação funcional sempre vai trabalhar no conceito de recursão, né? E poxa, assim, acabou aí, né? Onde a gente aplicou isso nesse projeto? Vamos dar uma olhada? Eu peguei aqui no Stomp Client, tem alguns métodos aqui que eu tentei usar isso como o paradigma funcional. Observa que até aqui eu faço o paradigma funcional. Sim. Por que eu não fiz aqui? Porque eu precisaria remover esses caras desse consumer. Então, assim, para encontrar todos os filtros, isso aqui é um pouco de funcional. Isso não é programação funcional. É um pouco, é uma influência da funcional no Java, né? A partir desse toList aqui. Quando eu faço toList, é para evitar uma exceção de concorrência, eu vou o quê? Eu vou pegar e vou parar de fazer o funcional e vou apenas entrar numa lista e remover todos os itens dessa lista, né? Um outro ponto aqui deixa eu achar. Esse carinha bem aqui, o Find Subscription. O Find Subscription que ele tá nesse carinha, Find Policy Subscription. No Console Message eu tentei fazer algo que fosse 100% funcional. Não fiz porque ficava muito complexo, muito difícil de ser legível. Eu fiz um cara 100% funcional. Por quê? Porque as APIs do Java me deixaram implementar isso de forma não bloqueante e 100% funcional. Mas eu quebrei o quê? O Find Pooling Subscription e o Find Consumer Subscription, né? Os dois tipos de subscrição que eu tenho nessa biblioteca, eu fiz de forma funcional. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo Find Subscription. E aí eu estou dizendo que, dado esse optional que eu tenho aqui, esse valor aqui que é opcional, né? Eu vou me filtrar se ele é um número, né? Isso aqui tem até uma explicação no protocolo, blá blá. Depois, se ele for um número, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que
transformar ele em um número, né? Então, assim, observa que aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou passando parse int como uma função de primeira ordem. Então, assim, eu tenho uma função que é um label, né? Ele pode ser nulo, pode não ser. Eu estou transformando ele, observa que eu estou só passando a função de transformação. Depois, eu vou transformar ele num flat map. O que é o flat map? O flat map é quando eu pego um string e transformo ele em outro string. Observe que o optional, ele também é um string Java. Ele também funciona como string. Tem uma biblioteca parecida com o string. Né? E aí eu pego o quê? Eu tento encontrar ele numa lista. Encontrei ele nas minhas subscrições, ó, eu retorno ele primeiro. Então, assim, o flat map é quando eu tenho um opcional, eu vou mapear ele em outro opcional. Ou seja, ele pode vir nulo, e aí não vou ter nulo. Se eu não achar ele, eu vou retornar ele de uma outra forma. E aí eu estou procurando ele com uma outra forma. Então eu tenho duas formas de se procurar. Observa que isso aqui tudo, ele é lazy evaluation. Eu recebo um opcional e retorno um opcional. Quando eu chamo essa função, isso não foi executado, só montou a forma de ser executado. Isso é o lazy evaluation. Assim, esse código aqui não foi executado. Esse código aqui não foi executado. Esse código só será executado quando isso aqui é executado, ó. Por exemplo, quando esse isPresent é executado ou esse isEmpty é executado. Só nessa hora o código é executado e aí ele retorna, ele vê se verifica se tem valor ou não. Então ele dá um get. Então assim, isso que é o lazy evaluation, isso que é um pouco de programação funcional. Isso não é uma programação 100% funcional. Se você quiser ver uma programação 100% funcional, você vai ter que ir para uma linguagem funcional. Aí vai para o Scala, que tem um suporte funcional bem maior do que o Java, o Clojure, que no mundo JVM também tem uma linguagem da família Lisp. Então assim, essas são linguagens funcionais. Eu só mostrei aqui o que são os principais coisas, as principais conceitos da linguagem funcional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. No próximo a gente vai falar de como aplicar dentro desse código as questões de domínio, né? Vou ter que renomear algumas coisas aqui. Então eu vou mostrar como eu vou fazer isso. E muito obrigado e espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda aí.